É meia-noite de domingo, 27 de junho de 1999, e uma mulher chamada Linda Carter acaba de voltar para sua fazenda de animais exóticos após um longo dia fora. Perto de Seattle, Washington, ela vivia com o pai em um trailer e criava animais para vender a carne. Embora Linda normalmente fizesse quase tudo sozinha, naquele dia o pai ficou responsável, pois ela estava fora no fim de semana. Não era para ser muito trabalho, além de algumas verificações de rotina e alimentar os animais, mas havia um porém. A fazenda tinha porcos e aves gigantes, além de alguns camelídeos, e como era época de reprodução para muitos deles, os animais, sendo animais, podiam ser hostis com intrusos indesejados. Linda sabia que seu pai de 81 anos não suportaria a situação se ocorresse, então pediu que ele não entrasse nos currais e jogasse a comida por cima das cercas. Infelizmente, o pai dela não entendeu isso direito. Quando Linda voltou, percebeu que seu pai não estava no trailer e decidiu procurá-lo. Pouco tempo depois, ela o encontrou dentro de um dos currais, mas não do jeito que ela gostaria. Ele estava deitado, frio, morto, com o pescoço literalmente dilacerado e esmagado. Como as autoridades revelariam mais tarde, o impacto veio de um assassino pesando cerca de 180 quilos, que aparentemente pisoteou e chutou o velho até a morte. O primeiro palpite, como você deve imaginar, seria um dos porcos. Mas, como se descobriria, isso foi obra de uma ave. Não apenas uma ave, mas um verdadeiro tanque de atributos estranhos reunidos. Uma ave que pode pesar mais que um panda adulto e ser mais alta que o maior camelo. Uma ave que não voa, mas corre mais rápido do que muitas aves voam. Uma ave com garras enormes e pés brutais, semelhantes aos de uma fera, mata mais humanos por ano que qualquer outra ave do mundo. E acima de tudo, uma ave que carrega instintos insanos, quase descontrolados, capazes de despedaçar até mesmo predadores de topo como leões e guepardos. Conheça a ave letal que todos os predadores evitam, o avestruz comum. Struthial camelus, conhecido simplesmente como avestruz ou avestruz comum, é a maior ave viva e uma das duas únicas espécies conhecidas de avestruz no planeta. Nativo de certas regiões da África, ele domina algumas das condições mais extremas enfrentadas por qualquer organismo, incluindo desertos secos e escaldantes e savanas abertas cheias de predadores, onde velocidade, tamanho e pura resistência decidem quem vive e quem morre. Descrito pela primeira vez no século XVIII, seu nome científico vem do termo grego antigo Strutocamelus, que significa pardal parecido com camelo. Segundo registros, a referência vem do habitat seco e desértico que compartilham. Curiosamente, essa não é a única semelhança entre essas aves e os camelos. O tamanho delas também rivaliza e às vezes até supera o dos camelos. Um macho adulto, chamado de galo, pode atingir mais de 2,70 metros de altura e pesar entre 100 e 160 quilos, chegando ocasionalmente a mais de 180 quilos. As fêmeas ou galinhas, por outro lado, são menores, chegando a até 1,90 metro de altura e pesando entre 90 e 120 quilos. Esse grande peso é parte do motivo pelo qual essas aves enormes não voam. Outro motivo é a estrutura das asas e dos músculos do voo. Os avestruzes não têm a quilha no peito, estrutura onde se fixam os músculos de voo nas aves voadoras. É por isso que, além dos músculos de voo não poderem se fixar ao osso, esses músculos também são extremamente subdesenvolvidos, tendo atrofiado ao longo de inúmeras gerações sem serem usados. Em aves que voam, as penas das asas têm pontas finas e suaves que se entrelaçam como ganchos, formando uma superfície rígida que segura a pressão do ar e permite que a ave deslize no vento. Nos avestruzes, essas penas são desgrenhadas e soltas, dando uma aparência macia e felpuda, mas não conseguem se entrelaçar e manter a ave no ar, especialmente com aquele peso. Assim, essas asas desgrenhadas, parecidas com almofadas, servem como isolantes térmicos, não para voo. Nas noites geladas do deserto, os avestruzes cobrem suas pernas e pescoços nus com suas asas enormes,
que chegam a ter de 1,80 m a 2 metros de largura, enquanto pressionam sua plumagem fofa contra o corpo para se protegerem do frio. Durante dias quentes e secos, eles abrem as asas como guarda-sóis para bloquear o sol e soltam as penas, permitindo a passagem do ar e resfriando o corpo eficientemente. O controle de temperatura, porém, não é o único uso desses grandes apêndices. As asas também têm papel fundamental em uma das maiores adaptações evolutivas dessas aves gigantes. Desenvolveram a habilidade de correr em velocidades de voo para compensar a incapacidade de voar. Cerca de 34% do corpo e da massa muscular de um avestruz adulto está concentrada em suas pernas. Com fibras musculares densas e tendões longos ao longo das pernas, os avestruzes avançam com as pernas dobradas como molas, cobrindo de 3 a 5 metros por passada. A parte inferior dessas pernas tem escamas e, junto aos pés de dátilos, a postura de 2 dedos lembra cascos gigantes que dão base firme na corrida. No auge, sendo o animal bípede mais rápido da Terra, o avestruz pode atingir velocidades máximas de 80 km por hora e manter 50 km por hora por longos períodos, algo que nem muitos grandes felinos conseguem igualar. Enquanto faz isso, a ave gigante também mantém a cabeça e o corpo em uma linha quase perfeitamente reta. Especialistas afirmam que, se visse um avestruz correndo sem mostrar as pernas, talvez não percebesse seu movimento, pois seus passos elásticos quase não movem a parte superior do corpo. Para manter esse equilíbrio impressionante, a enorme ave usa suas penas como lemes, fazendo curvas fechadas, paradas e zigue-zagues sem perder o equilíbrio. Durante as corridas intensas, seus grandes pulmões mantêm o fluxo de ar contínuo, enquanto vasos sanguíneos entregam oxigênio rapidamente às células, permitindo que essas feras se esforcem ao máximo sem se cansar. Apesar de características que os fazem parecer predadores de topo, os avestruzes se alimentam principalmente de vegetais ricos em água, como sementes, frutas e gramíneas. Eles ocasionalmente complementam a dieta com insetos ou roedores, e às vezes até mesmo cobras, mas nenhum desses alimentos exige perseguição com sua velocidade explosiva ou resistência. No entanto, isso não significa que essas habilidades sejam inúteis, pois, como já citado, os avestruzes vivem em paisagens extremamente implacáveis. De grandes felinos como leões e guepardos a cães selvagens, hienas, chacais, babuínos, javalis e abutres, passando por répteis perigosos como lagartos monitores e até gigantes como elefantes, búfalos e girafas que competem por comida e espaço, essas aves enormes enfrentam ameaças e rivais a todo momento. Esses gigantes gentis, majestosos e inteligentes evitam confronto direto sempre que possível, preservando suas forças e garantindo a sobrevivência própria e de seus oponentes. Com seus enormes olhos especializados, eles conseguem detectar ameaças que se aproximam em detalhes impressionantes a cerca de 3,5 km de distância. Ao perceberem a ameaça, deitam-se e esticam pescoços e cabeças junto ao chão. Em um cenário deserto, com a névoa do calor e a luz do sol misturando tudo, essa postura não parece nada além de um manto de areia para qualquer predador, proporcionando a eles uma camuflagem quase perfeita. Esse comportamento, no entanto, é também de onde vem uma das crenças mais conhecidas e antigas sobre os avestruzes. Muitos acreditam que avestruzes enterram a cabeça na areia ao enfrentar perigo, achando que, se não vem a ameaça, também não serão vistos. Isso não é apenas um mito. É uma completa deturpação da natureza descontrolada e assustadora dessas aves enormes. Especialistas afirmam que essa postura de esconderijo, semelhante a um monte, é uma das técnicas de camuflagem mais eficazes e práticas usadas por animais em habitats abertos, e não um ato de negação da realidade. De qualquer forma, se um predador ainda tentar se aproximar, o próximo passo deles é fugir. Quando um avestruz foge, quase nada consegue alcançá-lo. Mesmo assim, os predadores africanos não desistem facilmente. Ao longo das gerações, vários caçadores, especialmente os grandes felinos, desenvolveram estratégias de emboscada dedicadas para pegar os avestruzes de surpresa.
Para combater isso, os avestruzes permanecem atentos sozinhos e frequentemente se alimentam junto com outros animais de rebanho, como zebras e búfalos, para aumentar a vigilância geral. Quando um rebanho é atacado e filhotes ou ninhos correm perigo, avestruzes adultos fingem estar feridos para distrair o predador. Um predador vê um avestruz gigante mancando e pensa que será uma presa fácil, desistindo de perseguir ovos ou filhotes, enquanto o adulto foge após atrair a atenção para si e proteger os mais vulneráveis. Essas táticas de defesa e fuga tornam os avestruzes difíceis de caçar, levando vários grandes felinos a evitá-los totalmente. Mas essa não é toda a história. Se encurralado, o outro lado dessa personalidade aparentemente defensiva emerge, que é um contra-ataque tão brutal e formidável quanto qualquer predador poderia imaginar. Um rancho no Texas teve um invasor durante a noite. Um coiote feroz tentou entrar por baixo de uma das cercas e, se tivesse conseguido, teria havido um massacre do gado. Mas não conseguiu, por causa de dois avestruzes enormes chamados Carl e Tat, que aparentemente o impediram, e não só impediram, eles chutaram o predador até a morte, arrancando completamente sua cabeça. Segundo o dono, as aves podem ter carregado a cabeça decepada pelo cercado como troféu após a morte, pois ela foi achada distante do corpo. Suas pernas gigantes com efeito de mola não só ajudavam eles a correr em velocidades impressionantes, mas também davam um dos impactos mais mortais do reino animal. Um golpe de avestruz pode gerar mais de 500 libras de força, quase como ser atingido por uma marreta com precisão assustadora. E além disso, tem a garra afiada e curva que pode literalmente estripar qualquer predador. Com esses chutes cortantes que quebram ossos, junto com investidas e cabeçadas brutais, os avestruzes são conhecidos por terem matado leões adultos, guepardos e hienas. Esse clã de hienas observa há algum tempo um grupo recém-nascido de filhotes de avestruz e agora se aproximou perigosamente. Os pais conhecem suas intenções. A fêmea se agachou, espalhando-se sobre os filhotes e alguns ovos como um escudo vivo, enquanto o macho, com o pescoço e as pernas avermelhados de raiva, se preparou para atacar. Ao verem a ave gigante e furiosa avançar, a maioria do clã recuou. Mas uma integrante implacável, Zalika, manteve-se firme. A ave enorme atacou brutalmente, quase atropelando a hiena, que só escapou por se abaixar no último segundo. Ainda assim, a ave deu uma lição inesquecível à predadora. Com tanta agressividade territorial, é fácil imaginar como essa criatura reagiria a humanos no lugar e hora errados, algo frequente na natureza. Estudos mostram que avestruzes veem humanos como possíveis predadores ao serem abordados de perto, especialmente na reprodução. Um exemplo disso é o caso discutido anteriormente neste vídeo. Quando o relatório final saiu, especialistas disseram que a ave de 180 quilos, King Tut, protegia seu ninho quando o idoso pode ter tentado alimentá-lo. Ao fim da investigação, Linda, filha do homem, recusou-se a matar a ave que causou a morte de seu pai, dizendo que o animal só defendia seu território e que seu pai entrou onde não devia. Outro ataque de avestruz famoso e documentado ocorreu em 1981 contra o cantor e compositor americano Johnny Cash. Johnny caminhava em sua própria fazenda no Tennessee quando um de seus avestruzes, Waldo, o atacou brutalmente, quebrando suas costelas e causando um corte profundo no abdômen, quase tirando sua vida. Segundo o relatório do Institutos Nacionais de Saúde, pelo menos 2 a 3 pessoas morrem anualmente por ataques de avestruz só na África do Sul, tornando-os as aves mais mortais do mundo. E não se trata apenas de fatalidades. Inúmeros incidentes de avestruzes perseguindo pessoas, batendo em carros, atropelando ciclistas e atacando qualquer um que invada seu espaço continuam surgindo, mostrando a agressividade bruta e implacável dessas aves colossais, especialmente contra humanos. Apesar de tudo isso, os avestruzes comuns ainda são criados e reproduzidos em fazendas no mundo todo por sua carne, ovos, penas e pele, que são usados nas indústrias de couro e vestuário. Isso foi um problema ainda maior no século XVIII,
quando essas aves majestosas foram caçadas até quase a extinção. Apesar de esforços de conservação, seus números seguiram criticamente baixos nos últimos 2 séculos, com populações regionais e até a subespécie avestruz arábico desaparecendo em 1966, mas, curiosamente, essas aves ainda são classificadas como pouco preocupante na lista vermelha da IUCN de espécies. Isso ocorre em parte porque ocupam grande área territorial, não ficando restritas a um pequeno e frágil local, o que costuma indicar risco de extinção para espécies. Além disso, em condições favoráveis, um avestruz pode viver até 70 anos sustentando sua população por um tempo extraordinariamente longo. Apesar de vulneráveis como filhotes, avestruzes recém-nascidos crescem rapidamente, cerca de 30 centímetros por mês, atingindo a altura máxima em 6 meses. O peso demora mais para acompanhar, até cerca de 3 a 4 anos, quando também ocorre a maturidade sexual. Nessa época, os machos competem e estabelecem um território, e o dominante forma um harém de 2 a 7 fêmeas, convidando-as para acasalar. Todos os anos, de março até pouco antes de setembro, os machos inflam o pescoço, mudam a cor da pele e realizam danças elaboradas para sinalizar as fêmeas. Quando a fêmea aceita, o casal se desloca para uma área privada de acasalamento e afasta qualquer intruso. O ritual deles começa com os dois pastando juntos e segue até seus movimentos ficarem totalmente alinhados. Eles se alimentam, fazem pausas, se movem e reagem em perfeita sincronia. E então, de repente, o macho começa a bater suas enormes asas violentamente, bicar o chão e girar seu pescoço imponente. A fêmea responde circulando ao redor dele com as asas baixas e depois deita-se no chão para o macho montar. Quando o extenso ritual de acasalamento termina, a fêmea põe os maiores ovos do reino animal a cada 2 dias, às vezes produzindo de 40 a 100 ovos por temporada. Mas como todo o bando costuma compartilhar um único ninho, um macho e uma fêmea dominantes acabam incubando mais 15 a 20 ovos que não são deles. Ambos os pais se revezam com os machos de cor escura incubando à noite e as fêmeas de cor areia durante o dia, mantendo os ovos enormes e vulneráveis completamente escondidos por 30 a 45 dias de gestação. Sobre ovos, em meados dos anos 90, alguns trabalhadores rurais reclamaram que certos avestruzes não botavam na temporada de reprodução. Segundo relatos, observavam avestruzes macho e fêmea dançando para acasalar, com asas tremulando e pescoços balançando, presumindo que iriam acasalar e os deixavam à vontade. Mas quando eles voltavam depois do suposto período de postura, não havia ovos. Isso aconteceu várias vezes, até que eles descobriram o motivo. Os avestruzes não estavam acasalando entre si. A dança era voltada aos humanos. Em termos simples e bem desconfortáveis, os avestruzes estavam se excitando com os trabalhadores da fazenda, não com outros da espécie. Quando eles iam embora, macho e fêmea voltavam a se ignorar. Especialistas explicam que os avestruzes, ao conviverem muito com humanos, passaram a confundi-los com seu círculo social. Fico pensando o que teria acontecido se os fazendeiros tivessem ficado. É um pensamento bem perturbador. Nunca mais vou visitar um avestruz, e você também não deveria. De qualquer forma, me diga o que você acha dessa ave descontrolada. É isso que eu tinha para hoje, e eu te vejo no próximo. Espero.